Olá. Muitas pessoas perguntam se o cristão pode viver sem pecar, se ele pode viver uma vida pura. O apóstolo João ele trata desse assunto, aqui em 1 João, no capítulo 1, no verso 8. Então ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No verso 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então o apóstolo João ele afirma que mesmo que a pessoa que aceitou Jesus, ele ainda está sujeito ao pecado, está sujeito a cometer pecado. Porém que no capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo João lhe diz: meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Ou seja, o apóstolo João não está incentivando as pessoas ao pecado, pelo contrário, ele está escrevendo para que as pessoas não pequem. Mas ele fala: mas se todavia pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se a pessoa comete um pecado, ele tem um intercessor. Apesar de o sacrifício de Jesus ser suficiente para nos salvar, a salvação ainda está em curso, porque Jesus está intercedendo por nós. Quando nós cometemos um pecado, mesmo as pessoas salvas em Cristo, ela ainda necessita do intercessor. E não intercede só por nós. O apóstolo João fala aqui, em 1 João capítulo 2, verso 2, que intercede também por toda a humanidade. Então Jesus é um intercessor entre nós e o nosso Deus. Existe um pensamento interessante que existe o pecado, o pecador, mas existe também o pecadeiro. E João também trata desse assunto aqui no capítulo 3, aqui no verso 7. Então João diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. No verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus ele veio para nos livrar do pecado e não nos livrar no pecado. Então a palavra de Deus nos orienta a sair do pecado. E para isso nós temos condição. O apóstolo João fala aqui no capítulo 3, aqui no verso 3, fala: qualquer que nele tenha essa esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então João ele fala para nós sair do pecado. No verso 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. No verso 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Então está falando aqui da prática do pecado, ou no caso está falando aqui do pecadeiro. Nós somos pecadores, mas não somos pecadeiros, não devemos de forma nenhuma viver na prática do pecado. Porque o pecado é obra do diabo, é o diabo que vive pecando desde o princípio. E também Deus nos deu condição para livrar do pecado. O próprio Jesus disse isso para Nicodemos ali em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, ali no verso 3. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E também ali em João, no capítulo 1, no verso 12, João diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o qual não nasceu da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Então as pessoas que aceitaram Jesus nasceram de novo. Eles agora têm o Espírito Santo. Então Deus deu para eles a condição de vencer o pecado. Por isso o apóstolo João fala que devemos permanecer em Cristo. Permanecer. Jesus disse ali em João no capítulo 15, no verso 1, que ele é a videira verdadeira. E aquele que permanece nele dá muitos frutos. Então é importante nós permanecermos em Cristo para poder nos livrar do pecado. E também Isaías, no capítulo 59, ali no verso 2, ali fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Por isso é importantíssimo nós vivermos longe do pecado, separado do pecado. Existe também um pensamento,
fala que Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Isso é verdade até certo ponto. Porque para Deus destruir o pecado, ele deve destruir o pecador. Para que o pecado seja destruído completamente, o pecador deve ser destruído completamente. Porque não existe pecado sem pecador. Quando Deus for eliminar o pecado do mundo, sem dúvida ele vai eliminar toda iniquidade e ele vai eliminar o pecador. Por isso o pecado é uma área de grande risco. Então não podemos ficar na área de risco. Se tivermos algum problema com o pecado, precisamos confessar o pecado a Jesus, que é o nosso intercessor. Então, através de Jesus, nós seremos perdoados do nosso pecado. E também no livro de Romanos, apesar do apóstolo Paulo, ele falar muito sobre a graça, ele dá uma ênfase muito grande sobre a graça de Deus. Ali em Romanos, no capítulo 6, ali no verso 11, o apóstolo Paulo fala para nós considerarmos como mortos para o pecado. O batismo significa isso, morto para o mundo, ou morto para o pecado, e viver em novidade de vida. Porém, a palavra de Deus, ela nos aconselha a nos livrar do pecado. E para isso Deus nos deu esse poder. Então nós não somos mais pessoas comuns, porque nascemos da água e nascemos do Espírito. Então Deus nos deu toda a condição para nos livrar do pecado e sairmos das áreas de risco.